Quem foi que terminou de assistir o desenho do Donald que eu passei para vocês? Desenho tá, Donald? aquele da Gente, o desenho do matemática. Pato Donald no País Ô, das Maravilhas. Juan, eu me... Calma aí. Diga. Eu peço perdão, Juan, não terminei de assistir. Que Aquele lá vacilo, hein, velho? que ele conhece o Pitágoras. Isso aí mesmo. Galera, então, foi uma maneira mais de descontrair, né, para todo mundo se ver ali que a matemática ela está dentro de muito mais coisas que vocês imaginam, né? Principalmente dentro de jogos. Se a gente for analisar também, não só a parte angular, mas for olhar a parte de probabilidade, o jogo de pôquer, alguém já jogou pôquer aí? Ô, Luan, Eu já joguei. Oi. Yuri mandou avisar que a aula dele caiu. Eu acho que Viu? foi a internet. Beleza. Gente, então, o jogo de pôquer, ele é baseado em probabilidade e conta com sorte, né? Então, é um jogo de sorte e probabilidade. E um jogo de gerenciamento também, né? Que entra a parte do blefe, muita coisa que sim, tá dentro do jogo, mas que não faz parte da matemática, mas tem embasamento matemático, sim. Tá? Principalmente o cálculo de probabilidade, o cálculo de apostas é feito tudo baseado em probabilidade, tá? E outra coisa que a gente tem que saber é que a matemática, gente, ela está presente em muito mais coisa do que a gente imagina. Né? Vocês viram as relações de simetria no rosto, aquele número lá, que ele falou 1.618, né? O número φ, né? Que é o número da relação de proporção. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo da relação de proporção, só para falar da sequência Fibonacci. Vocês já ouviram falar sobre sequência Fibonacci? Né? Ela é uma sequência numérica. Não que eu me lembro. Não. A sequência Fibonacci ela é uma sequência numérica que estabelece uma relação de crescimento, né? E essa relação de crescimento, ela é dada dessa maneira que eu vou explicar para vocês. Eles primeiro proporam um problema e essa sequência ela foi aumentando. É como se você começasse com 2 casais de coelho, né? E esses 2 casais de coelho, eles fossem aumentando a cada forem procriando, né? Só que eles não procriavam de maneira normal, só procriar. É como se eu tenho esse casal, a primeira criação deles, né, vai ter um coelho, né? Vamos supor, um coelho. Desse um coelho que nascer, ele não vai procriar, só vai procriar depois. Só que esse casal primeiro aqui, ele vai procriar novamente, né? E assim, você vai aumentando as possibilidades dessa sequência Fibonacci, né? E aí eu vou mostrar para vocês o que seria a sequência Fibonacci e onde ela é aplicada em geral. Deixa eu abrir o livro aqui. A gente está aí na página. Estamos aí na página 7.1, né? E vamos falar primeiro de proporção áurea. O que é a proporção áurea, galera? A proporção áurea é essa divisão aqui. Ou seja, se eu dividir A por B, vai ser a mesma coisa de eu dividir essa soma aqui por A, né? E como vocês viram lá no desenho, existe uma sequência lógica, né? E esse número aqui é chamado de φ, né? Esse número é chamado de φ, né? Considerado como 1,618. Caiu uma questão perguntando o significado desse número aí na prova do Enem ano passado, né, sobre o número φ. Então, olha só, o número φ ele vai representar várias coisas, várias coisas. A primeira é
a relação geométrica entre algumas figuras, né? E essas relações geométricas, elas se dão para uma proporção de que, se eu pegasse aqui e fizesse um retângulo aqui nessas mesmas proporções, esse número iria se repetindo, né? E essa forma geométrica a gente encontra na natureza, encontra no mercado financeiro. Vou mostrar aqui para vocês uma relação da sequência de Fibonacci no mercado financeiro. Só um momento, que vai abrir aqui já já. E aí, gente, a gente tem que parar, a gente tem que tirar da nossa cabeça de que matemática, você só vai usar a fórmula de Bhaskara e aquilo ali é a sua vida dentro da escola, né? Por quê? A matemática fora da escola é muito mais interessante. Se vocês verem o tanto de coisa matemática que tem no mercado fora, vocês ficam bestas, gente. Vamos colocar uma ação aqui bem conhecida. De todo mundo. Olha só. Vamos colocar aqui, ó, o gráfico de Petrobras. Tá vendo o gráfico de Petrobras? Aqui está um gráfico de minuto. E eu vou colocar para vocês aqui o gráfico, em vez de colocar de minuto, vou colocar aqui o gráfico diário. Tem algumas linhas aqui, que eu vou explicar para vocês depois o que são essas linhas. Mas, no geral, o que eu quero que vocês entendam? Olha só, esse é o gráfico diário de Petrobras. Isso aqui, ó, esse pontinho aqui, foi em março, lá na pandemia, né, quando começou o Covid. Olha a queda brusca que teve das ações aqui, ó. 64% em 18 dias. Essa foi a queda que teve. Juan, Oi. não sei se você viu no parlamento francês, o pessoal estava falando mal do Brasil. E quando isso ocorreu, as ações da Ibovespa caíram em 30%. Nem vi, não. E aqui, acontece muito, gente. Notícia vai movimentar aí muita coisa, né? Na verdade, vai dar o start de movimento de muita coisa. Vocês vão perceber aí que existe uma relação lógica para isso. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês notem é que, Juan, o que você está falando sobre a relação de Fibonacci? A relação de Fibonacci, deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Projeção de Fibonacci. Então, se eu pegar aqui dessa queda, não é essa que eu quero. Essa é a projeção, eu quero essa aqui. Também não quero essa. Vou colocar essa projeção mesmo. A projeção de Fibonacci é isso aqui, ó. Ele te dá parâmetros aí de linhas, onde essas linhas aqui, elas correspondem a determinadas projeções, né? Então, olha só, muitos estudiosos acreditam que essas relações, né, que a gente tem aqui no gráfico, elas são respeitadas através dessas linhas, né? Olha só, você tem a primeira linha aqui, que é o comprimento, e aqui, a partir dessa aqui, ó, são projeções de Fibonacci que o mercado tende a trabalhar em cima dessas regiões. Então, a partir desse primeiro movimento que ele fez, olha só, ele encontrou um suporte aqui, tá vendo? Ele subiu, veio na linha, continuou, aí subiu de novo, começou a trabalhar em cima dessa linha aqui, como resistência. Aí voltou de novo, veio para essa linha aqui trabalhar em cima dela, sofreu resistência aqui de novo, para voltar a trabalhar em cima dessas regiões. E olha só, né? O mercado rompeu, voltou para a linha, rompeu, voltou para a linha de novo e está trabalhando aqui nessa região. Então, gente, a gente consegue perceber que acontece um movimento muito característico
em cima dessas linhas. Pode ser coincidência ou não? Pode, mas existem muitas pessoas que fazem o estudo, né, através dessas ferramentas gráficas aqui, tá? Eu só queria mostrar isso para vocês por enquanto, que é o que a gente vai utilizar. Que a gente vai utilizar não, que a gente está estudando sobre a razão de Fibonacci. Então, a Fibonacci, ela vai nada mais, nada menos do que mostrar aí as projeções que o mercado tende a fazer de acordo com os números da relação de FI, né? Isso é estudado por várias pessoas, vários analistas que estudam esse mercado, né? Então, vamos continuar nossa aula de hoje. A gente vai lá para a página... para a página 72 e vamos falar de grandezas proporcionais. O que são grandezas proporcionais? Então, grandezas proporcionais são aquelas que elas vão se relacionar de alguma maneira. Por exemplo, se eu aumentar, né, pensa aí, teoricamente é assim, ó, se eu trabalho e ganho por hora. Se eu começo a trabalhar mais horas... Com um bom diazinho, você tá doido, quase deu um pulo aqui da cama. Tranquilo, cai a internet aqui. E aí, mano, foi eu compartilhar a tela, caiu. Então, vamos lá. Eu estava falando de grandezas proporcionais, gente. O que são grandezas proporcionais? Vamos lá. Grandezas proporcionais são aquelas que existem alguma relação. Como assim, Juan, existe alguma relação? Vamos pensar assim, ó. Na grandeza duas grandezas proporcionais. Se eu tenho aqui, se eu vou lá no supermercado, vou comprar 1 quilo de carne. 1 quilo de carne está R$30. Se eu levar 2 quilos de carne, eu vou pagar menos? Menos que R$30? Não, né? Eu vou pagar equivalente à quantidade de carne que eu levar. Então, olha só como é que essas duas grandezas se relacionam. Se eu aumento o quanto de carne eu estou levando, eu vou aumentar o preço que eu vou pagar, né? Então, são duas grandezas que são aí que a gente chama de grandezas diretamente proporcionais. Tá, Juan, então me dá um exemplo aí de grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais seria o seguinte: eu tenho que sair daqui e ir para BH. Se eu andar a 100 km por hora, eu vou demorar X. Se eu andar a 130 km por hora, eu vou demorar mais tempo ou menos tempo para chegar em BH? Menos. Menos tempo, né? Então, olha só o que acontece, gente. É bem interessante a gente perceber isso. Se a velocidade aumenta, o meu tempo diminui. Então, o que essas grandezas são? Elas são inversamente proporcionais. Conforme uma aumenta, a outra diminui. E diminui proporcionalmente. E aí que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Vamos dar um exemplo para vocês. De grandeza diretamente proporcional, tá? Então, ó, o número da população e estimativa do número de médicos. Se eu tenho aqui 1.000 pessoas na população, eu teria estimativa de médicos, 7 médicos e meio. Se eu tiver 2.000 pessoas na população, significa que eu teria que ter uns 15 médicos. E se eu tivesse 3.000 pessoas na população, eu teria que ter aí 22,5 médicos. Bom, mas não existe 22,5. Sim, mas é uma estimativa, tá? Do número de médicos para o número de pessoas. Então, reparem só que a cada mil que aumenta aqui, eu aumento 7 médicos e meio. Né? Então, isso é uma relação proporcional. Quando eu quero dizer que é uma relação proporcional, estou falando assim, ó, y é proporcional, utilizar esse símbolo, a x. Né? Ou seja, essa grandeza é proporcional a essa. Qual outra maneira que eu posso escrever? Posso escrever assim, ó, y é igual a uma constante de proporção vezes o x. Né? Essa é a maneira mais simples da gente representar que duas grandezas elas são proporcionais. Beleza.
né? E a gente tem as grandezas inversamente proporcionais. O que indica as grandezas inversamente proporcionais? As grandezas inversamente proporcionais, elas vão me indicar o seguinte, né? Olha, quando eu falo que y é inversamente proporcional a x, eu estou falando isso aqui, ó. Y é inversamente proporcional, né? Proporcional ao inverso de x. É proporcional ao inverso de x. Está vendo que o x já veio para o denominador? Se eu fosse escrever isso, né? Escrever isso como uma equação, eu poderia colocar assim, ó, que y vezes x é igual a constante de proporção. Por que y vezes x é igual a constante de proporção? Porque se y aumenta, x obrigatoriamente tem que diminuir para isso ser constante. Tá? Vamos supor aqui, ó, uma pessoa ganhou um prêmio de loteria, né? Mas se ela ganhasse sozinha, ela ganharia 1.200.000. Se fosse 2 ganhadores, esse prêmio ia dividir proporcionalmente, né? Ia dividir por 2. Se fosse 3 ganhadores, proporcionalmente. 4 ganhadores, proporcionalmente. Então, significa, conforme eu vou aumentando o número de ganhadores, eu vou diminuindo o valor que vai pagar por pessoa. Por quê? Porque o valor do prêmio é constante, certo? Então, isso que a gente tem que entender em grandezas inversamente proporcionais. É como se fosse o caso da viagem, né? A distância é constante. A distância é constante, daqui até BH. Então, se eu aumento a velocidade, eu diminuo o meu tempo. Se eu diminuo a velocidade, eu aumento o meu tempo, né? Por quê? Olha só, se eu colocasse aqui a distância, não seria V vezes T? Certo? E se a distância é constante, se eu aumento esse, eu diminuo esse, proporcionalmente, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam aí, essa relação. Vamos ver um videozinho aqui? Salam alek. Permita-me que me apresente. Sou Musarraf El-Zenit, arquiteto do Reino Persa. Viajo por todo o Oriente em busca de inspiração para os mais belos palácios. Por isso tenho muitas histórias para contar. E hoje vou escolher um fato curioso que me aconteceu uma vez de passagem pelo Iêmen. Ai, pobre de mim. Ai, destino. Ah, pobre de mim. Ninguém pode me ajudar nesta triste sina. Vou me apresentar. Meu nome é Abdu. Sou caçula de um rico comerciante que deixou para mim e meus irmãos uma vasta fortuna. Porém, meu querido pai, antes de falecer, deixou um testamento que está nos levando à loucura e à ruína. Pelo grande Alá, o que pode ser de tão grave? Ele pede que vocês cometam algum crime, algum perjúrio? Oh, não, meu senhor. Algo muito pior. Nosso pai nos legou uma divisão impossível. Um problema insolúvel que paralisou nossas vidas. Veja, ele deixou um plantel de 35 camelos. Adib, o irmão mais velho, deve receber metade dos camelos. Badi, o do meio, ficou com 1/3 dos camelos. E eu, Abdu, caçula, ganhei 1/9 dos camelos. Nós não podemos tocar na herança enquanto não dividirmos os camelos. Porém, temos um grave problema. Se os camelos forem divididos exatamente dessa maneira, Adib ficará com 17 camelos e meio. Badi ficará com 11 camelos e 2/3. E eu ficarei com 3 camelos e 8/9. Que desgraça! O que fazer? Nós não podemos retalhar nossos queridos camelos e tampouco podemos contrariar o testamento de nosso saudoso pai.
O testamento é um documento que pode ser muito útil nos momentos complicados de divisão dos bens de um ente falecido. O direito civil dá primazia à vontade que a pessoa manifestou em vida, mas há regras e leis que limitam a distribuição dos bens feita em testamento. Já quando não há testamento, a divisão dos bens entre os herdeiros reconhecidos pode ser muito confusa e com frequência provoca desavenças familiares. Mas existem protocolos matemáticos para a divisão de bens entre herdeiros. No caso de 2 herdeiros, por exemplo, pode-se estipular que o mais velho faça a divisão dos bens em 2 conjuntos, da maneira que lhe parecer mais justa, e o mais jovem escolha o conjunto que lhe satisfaça mais. Este protocolo pode ser resumido assim: um corta e o outro escolhe. Nenhum dos 2 pode reclamar que a divisão não foi justa, pois um teve a oportunidade de separar os bens e o outro teve a chance de escolher. Isso é bem triste, mas fique tranquilo. É possível encontrar uma solução para o seu problema. Oh, céus, sejam louvados! E como se chama o meu salvador? Musharraf El-Zenit, arquiteto, para servi-lo. E estou chegando da Pérsia, vim pelo deserto acompanhando uma caravana de seda. Mas vamos aos negócios. Vocês herdaram 35 camelos, certo? Vou dar para vocês o meu camelo. Aí serão 36 camelos, o que vai facilitar a divisão. Adib herdou a metade, e a metade de 36 é 18. Badi herdou 1/3, e 1/3 de 36 é 12. E você herdou 1/9. 1/9 de 36 é 4. Que conta magnífica! Tudo se resolveu. Mas, pensando melhor, vejo que no total são 34 camelos. Sobraram 2. Que incrível é a sua matemática! Primeiro faltava camelo, e agora eis que temos camelos a mais. Pois bem, senhor Musharraf, vou lhe devolver seu camelo, e como prêmio por nos ajudar, dou-lhe de presente o animal restante. É muita gentileza. Mas, diga-me, como teve esta brilhante ideia? Ora, tudo é uma questão de proporção. Veja, primeiro você precisa calcular o denominador comum dessas frações, que é 18. Ao realizar a soma, você percebe que o total dá 17/18. E 17/18 de 35 não é um número inteiro. Falta 1/18 para completar. A solução é emprestar mais um camelo inteiro. E aí, 1/2 de 36 dá 18. 1/3 de 36 dá 12. 1/9 de 36 dá 4. Ou seja, 17/18 de 36 é exatamente 34. Na matemática, não há mistérios. É tudo muito lógico. Puxa, então quem sabe o senhor pode me ajudar em mais um probleminha de cálculo doméstico. Qual é esse outro problema que o perturba? O senhor vê esta linda pomba? Pois então, ela na verdade é a princesa Zarafata, minha noiva, que foi encantada por um gênio mau. Oh, pobrezinha, mas como isso foi acontecer? É uma triste história. Zarafata foi ao tanque se refrescar. E eis que surgiu o gênio que fez a ela o seguinte desafio. A torneira verde, sozinha, demora 30 minutos para encher o tanque. E a torneira vermelha, sozinha, demora 45 minutos para encher o tanque. O desafio foi o seguinte: quantos minutos são necessários para encher o tanque se as 2 torneiras ficarem abertas? E ela conseguiu acertar a resposta. Por um infortúnio, a matemática nunca foi o forte da minha querida noiva. Ela não respondeu, e o gênio a transformou nesta pomba que, apesar de adorável, não pode se casar comigo. Será que o senhor não pode nos ajudar a resolver mais este problema? Puxa, que crueldade desse gênio. Bem, me deixe pensar. Vamos lá. A torneira verde enche em 1 minuto 1/30 do tanque.
E a torneira vermelha enche em 1 minuto, 1,45 avos do tanque. Se você somar 1,30 avos com 1,45 avos, você tem a proporção do tanque que as torneiras juntas preenchem em 1 minuto. O denominador comum é 90 e o total é igual a 5,90 avos, que é igual a 1,18 avos. Se em 1 minuto as duas torneiras enchem 1,18 avos do tanque, então são necessários 18 minutos para que elas encham o tanque inteiro. É tudo uma questão de proporção, está vendo? Está vendo, minha princesa? Ué, ela não vai desencantar? Ainda não. O gênio era muito malvado e o encantamento foi duplo. Na verdade, ela só vai desencantar se a gente conseguir resolver outro problema, bem mais difícil. Pobre princesa, e qual é o problema? Ele anunciou o problema assim. A torneira verde enche o tanque em 30 minutos. Quando o tanque está cheio e ambas as torneiras estão fechadas, são necessários 90 minutos para o tanque se esvaziar. E a pergunta que ele fez foi a seguinte: quantos minutos são necessários para encher de novo o tanque, somente com a torneira verde aberta e o ralo destampado? Absolutamente assustador, mas não é impossível de resolver. Porém, acho importante que você tente solucionar o problema sozinho. O senhor tem razão. Calculando a diferença entre a fração do volume fornecida em 1 minuto e a fração do volume perdida em 1 minuto, eu vou saber quanto tempo o tanque demora para encher. Mesmo esvaziando, estou certo? Certíssimo. E como você vai realizar esse cálculo? Vejamos. 1,30 avos, que é a fração do volume fornecida em 1 minuto, menos 1,90 avos, que é a fração do volume perdida em 1 minuto, calculo o denominador comum, que é 90, e o resultado é 2,90 avos, ou seja, 1,45 avos. Isso quer dizer que o tanque demora 45 minutos para encher só com a torneira verde aberta e o ralo destampado. Puxa, acho que a princesa pode ser salva. E foi assim que aconteceu. Abdu resolveu o problema, sua noiva voltou à forma humana e eles nunca mais erraram as contas com frações. Então, pessoal... Que história, hein? Não sei se vocês prestaram bem atenção, mas esse tipo de questão aí que deu, que caiu, que ele mostrou aí, é praticamente 80% do tipo de questão que a gente vai resolver. Então, são aplicações de exercícios que a gente vai resolver. Então, ele já mostrou como é que faz. Então, agora você já tem a noção de como faz, e agora a gente vai o quê? Praticar. Nossa aula acaba 9h50, né? Vamos colocar aqui. Olha só. Então, primeiro ponto que ele falou, divisão proporcional, né? O que é divisão proporcional? A gente vai dividir determinado valor em partes proporcionais, né? Ou posso dividir também em partes inversamente proporcionais. Vamos pensar assim, ó. Se eu tenho, né, questão, assumindo-se que o número de médicos no Brasil seja estimado de forma aproximada pelo Conselho Federal de Medicina em 415 mil médicos. Dividir esse total em 5 partes diretamente proporcionais ao número aproximado de pessoas em cada região, né? O número estimado de médicos para cada região será dado por... Então, você vai colocar aqui, né? Ó, quantidade de médicos, 18 mil regiões, 18 mil pessoas na região norte, 57 milhões de pessoas na região nordeste, 87 milhões na região sudeste,
30 milhões na região sul e 16 milhões na região centro-oeste. Então, se eu somar todas essas regiões aqui, né, se eu somar tudo isso aqui, ó, eu vou ter 415 mil pessoas, correto? Só que se eu somar individualmente, né, se eu falar essa proporção aqui, vai ter que ser igual para cada fração, certo? Tem que ser igual para cada fração. Por quê? Porque eu vou dividir em partes proporcionais. Então, seria isso aqui, ó. Isso aqui é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, ó. Norte dividido pela região norte. Nordeste dividido pela região nordeste, tá vendo? Centro-oeste dividido pela centro-oeste, assim por diante. Quando ele termina de fazer... Oi? Ué, eu não sei se é só pra mim, mas a imagem tá embaçada. Realmente. Tá? Tá péssima Não a dá pra imagem, não enxergar nada. nada direito. Tá muito ruim. E aí? E agora? Agora sim. Agora sim. Beleza. Então, ó, obrigada. Então, olha só, a gente tem aqui cada região sendo proporcional à quantidade de médicos, certo? Ó, a quantidade de médicos dividido pela população. Então, como é que eu posso resolver essa conta aqui? Eu posso resolver essa conta aqui, ó. Se eu somar todas essas frações, né, se eu somasse tudo isso aqui, eu teria que a soma disso aqui, ó, daria igual a 415 mil pessoas dividido por 208, né? 208 milhões. Então, fazendo essa conta, eu achei que a proporção entre eles dá 0,002, né? E, já que deu isso aqui, ou seja, N dividido por isso, eu tenho o valor de cada região, tá vendo? Então, ó, Juan, tem outro método mais fácil? Eu costumo fazer assim também, ó. Então, eu teria 18 mil pessoas, 18 mil, né? Na região, 18 milhões, né? Na região norte, mais 57 mil na região nordeste, mais 87 mil na região sudeste, 87 milhões, né? Tudo milhões, 30 milhões na região sul e 16 mil na região centro-oeste. 16 milhões na região centro-oeste. Isso dá igual à quantidade total de médicos, que é 415 mil, né? Beleza. Quando eu faço essa conta aqui, olha só o que eu vou achar. Eu vou achar o valor de K. E esse K é esse mesmo cara aqui, que é a minha constante de proporção, tá? Então, ó, esse K é o mesmo valor ali, que eu vou achar, fazendo essa soma aí, eu vou achar 208. K é igual a 415 mil. Dividindo, eu vou achar aí que K vai ser igual a 415 mil dividido por 18 vai dar 22 mil. Acho que é isso. Deixa eu ver. Fazer a conta aqui. 415 mil dividido por 208. Então, dá aproximadamente 2 mil, tá? Aproximadamente 2 mil. Esse valor deu isso aqui, ó, 1.995. Ou 1995. Né, que ele considerou aproximadamente 2 mil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui e multiplicar por cada um desses para descobrir quanto que vale a minha população total. Certo? Então, ó, aqui ele fez com valor arredondado. Então, vamos colocar 2. Então, significa que se eu multiplicar aqui, eu vou achar o valor, o resultado aqui, né? 18 vezes... Coloca aqui, 2.000. 18 vezes 2.000, 36 mil. 57 vezes 2.000, 114 mil. 87 vezes 2.000 vai me dar aqui nosso outro valor aqui embaixo, né? E assim por diante eu vou achar cada proporção, né? Assim eu também acho bem mais fácil. Eu pego o total, coloco a minha constante de proporção, depois divido.
Então, prestem bastante atenção aí, que é um método bem mais fácil de a gente encontrar os valores. Beleza. Só que a gente tem um caso. Se essa forma for dividida em partes inversamente proporcionais, presta bastante atenção que eu vou mostrar de outro jeito também, tá? Quantas horas? 9h50. Galera, só para eu terminar aqui, não estressa não, tá? O salário de 32 mil, né? E ele vai fazer o quê? Vai dividir de modo inversamente proporcional à quantidade de faltas. Então, significa que vai ser 3, vai ser aqui, ó, K sobre 3, e a constante de proporção sobre 5. Por quê? Se é inversamente proporcional, o meu número ele vai no denominador. Então, isso vai ficar igual a 32 mil. Quando eu fizer essa conta, eu tenho que calcular o MMC entre cada um aqui, certo? Então, vai ficar 15 o MMC, né? 15 dividido por 3 dá 5, então vai ficar 5K mais 3K. Isso é igual a 32 mil vezes 15, né? Que é o meu denominador ali. Então, fazendo essa conta, ó, 8K é igual a 32 mil vezes 15. Passo o 8 dividindo, 32 dividido por 8 dá 4. Então, vai ficar 4.000 vezes 15, né? Logo, o meu K vai ser igual a 60 mil. Beleza, meu K é 60 mil. Então, quanto que cada um vai receber? 60 mil dividido por 3. Esse primeiro aqui, ó, K dividido por 3, vai receber 20 mil. E o outro vai receber o restante. Ou seja, o que teve mais faltas vai receber menos. E vai receber quanto? 12 mil. Que seria, no caso, 60 mil dividido por 5, ou o que falta, né? Ou o que falta. Então, a gente tem esses dois casos aí. Eu espero que vocês tenham entendido tanto a divisão proporcional quanto a divisão inversamente proporcional. E beijo e tchau, tchau. Falou!